Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que esté todo bien. Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de tres temas fundamentales, que va a ser a respecto de la diarrea aguda, colitis isquémica y también aneurisma de aorta abdominal. Esses são os três temas que nós vamos ver hoje. Tratei de resumir e deixá-lo o mais sencillo possível. Se não está difícil a classe de hoje, eu creio que les vai gostar muito. E, bueno, vamos compartilhar a pantalla e aí vamos seguir. Vamos a empezar com a classe. Qualquer dúvida que tenham, me escrevam. Já têm meu número. Sim, já sabem meu número. Então, se qualquer dúvida, por mais pavada que seja, mais bobagem que seja, escreve-me porfis, porque é muito importante para que eu sepa também o que estou deixando dúvidas. Mas, basicamente, vamos começar, então, com diarreia aguda. Vamos definir de novo o que é uma diarreia e depois vamos ver por que se chama aguda. Diarreia é uma alteração do hábito intestinal normal do paciente ou de uma pessoa. O que quero dizer com isso? Generalmente, como já falamos na outra classe, nós temos um hábito evacuatório normal, que generalmente se repite todos os dias, ou seja, se é mais blandito, se é mais duro, generalmente sigue sempre a mesma coisa, ou seja, é um hábito evacuatório. No caso da diarreia, nós temos um cambio desse hábito. O que passa? Temos um cambio dessas heces, que pode ser mais fluido, que tenha mais fluidez, que seja mais aquosa ou hasta mesmo aumente sua quantidade junto a essas características. Então, que é diarreia? É quando temos uma alteração no hábito intestinal em uma pessoa que é fora de seus rangos normais, com aumento do número de evacuações diárias, isso é muito importante, diminuição da consistência das heces ou ambos. O que quer dizer? Aumenta as vezes que o paciente vai de corpo e também diminui a consequência. Generalmente, as diarreias agudas são de origem infeccioso e autolimitadas. E na maioria das vezes, nós não vamos a buscar el agente, porque se é uma diarreia, por exemplo, que começou ayer no paciente, é uma gastroenteritis que começou ayer, e o paciente tem náuseas, vômitos e tem diarreia aquosa, nós vamos a deixar o paciente que siga com seu tratamento ambulatório, obviamente que depende da causa e também se o paciente já vem desidratado, mas generalmente, quando são pacientes que apresentam muito pouca sintomatologia, o que generalmente já havia serem no hospital é basicamente hacemos a anamnese do paciente completa, obviamente, e depois se deixa o paciente se não tem nenhum síntoma de desidratação, se consegue, por exemplo, se consegue reidratar-se via oral solo, então nós damos alta para o paciente e que, se caso o paciente não melhora em 7 dias, que vuelva, ou se tem alguma outra complicação. Mas generalmente, diarreia aguda é muito importante señalar que é de origem infecciosa e autolimitada. Generalmente, dentro de 5 hasta 7 dias, essa diarreia, que começou sendo muito aguda, generalmente, ela desaparece, ou seja, o paciente vuelve a seu hábito intestinal normal. Então, por isso que é muito importante saber diarreias agudas, porque generalmente o origen é infeccioso e autolimitado. Bueno, só para acordar, temos uma classificação do tempo de las diarreias, que vamos ter a diarreia aguda, subaguda ou persistente e a crônica. Qual é a diferença? É o tempo, ¿sí? Em la aguda, temos uma diarreia em menos de 15 dias, ou seja, que começou em menos de 15 dias. Em la persistente ou subaguda, temos de 15 a 30 dias e la crônica mais de 30 dias. Só sendo um asterisco, uma estrellita, ¿ja? Que toda a diarreia crônica em algum momento já foi aguda. Ou seja, muitas das vezes a enfermidade celíaca, por exemplo, começa com uma diarreia que em seu momento é aguda, mas a largo prazo se torna crônica. Mas basicamente, nós vamos falar hoje de diarreia aguda, muito importante porque é uma causa de ingresso à consulta, ou seja, o paciente vai à consulta porque tem generalmente febre, náuseas, vômitos e diarreia. Então, generalmente a gastroenteritis são essas la clínica é bem sencilla, bem assim general, não tem signos e sintomas muito específicos e generalmente é autolimitada e dura poucos dias. Bueno, quais são as causas? E acá nas causas entramos em
problemita, porque há algumas guias que dizem que as causas bacterianas de diarreia aguda são as mais frequentes, e há outras guias, como por exemplo Farreiras, que já vamos ver a hora de eu pus acá, disse que a causa mais frequente de diarreia aguda é viral. Então, vamos por partes e aí vamos seguindo. Quais são as causas infecciosas mais frequentes? Há algumas guias que dizem que as causas bacterianas são as causas mais frequentes de diarreia aguda. Parásitos sigue depois em prevalência e depois temos por último viral. Então, temos causas infecciosas e não infecciosas de diarreia aguda, sendo as infecciosas a causa bacteriana mais frequente, depois parásitos e vírus. Diarreias não infecciosas, aí temos a diarreia tóxica, a diarreia dietética e outras causas. Bueno, pero vamos só memorizar acá uns bititos que suelen ser importantes e suelen também ser pergunta de exame. Por exemplo, as diarreias infecciosas, temos as diarreias bacterianas. Quais são as bactérias mais importantes que podem generar uma diarreia aguda? Basicamente, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli enteropatogênica, el Vibrio cholerae, Clostridium e Yersinia enterocolítica. Basicamente, são essas as principais bactérias que podem generar diarreia aguda. Quais são os parásitos que podem generar as diarreias agudas? É basicamente Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, el Microsporidium, Trichuris trichura, e também a Entamoeba Cryptosporidium. Sí, el Cryptosporidium é um parásito que também pode generar diarreia aguda. De los virus, sí, los más frecuentes, los dos más frecuentes es rotavirus y adenovirus. Los otros que no son tan frecuentes, pero también pueden aparecer, es el virus Norwalk y también el virus de la hepatitis A y hepatitis B. Depois, então, causas infecciosas são essas, as causas, e as não infecciosas temos a diarreia tóxica, que generalmente se dá por conta de um contato com materiais tóxicos, como o próprio nome disse, que é um contato com o arsênico, plomo ou mercúrio. O paciente que tem um contato, que ingere essa substância sem querer ou a propósito, pode generar uma diarreia tóxica, diarreia aguda tóxica. Causas dietéticas, que pode generar uma diarreia aguda. Bueno, aí sim entraria o álcool. O álcool, muitas das vezes, quando tem ingestas muito copiosas, por exemplo, quando se sai o viernes ou o sábado, aí empieza uma vodka com um fernecito, ou até mesmo a cerveja. Sí, muitas das vezes, quando são, ou o chopp, acá em Brasil, generalmente causa muita diarreia no outro dia, pode generar quando são ingeridos, quando é ingerida muita quantidade de álcool, pode generar diarreia por conta de seu efeito osmótico também. Mas basicamente, dietético seria o álcool. Depois temos alguns fármacos, como os sales de magnésio, sim ou sim são muito importantes. Sales de magnésio causam diarreia. Sales biliares também podem causar diarreia, as prostaglandinas viorales, los AINES e também a colchicina. Generalmente são fármacos que podem causar diarreia aguda. Por isso é que é muito importante, quando o paciente venha com diarreia, nós temos que fazer muito hincapié na anamnesis. Perguntar se, por exemplo, é só o paciente, se há mais alguém da família que está com a mesma sintomatologia, porque quando temos mais alguém da família com a mesma sintomatologia, nós conseguimos razonar um pouquinho e, bueno, se tem, então se pode ser uma gastroenterites epidemiológica aí da família, ou seja, comeram, por exemplo, uma maionese que tinha salmonela e aí todos estão com diarreia. Por isso que é muito importante perguntar em la anamnesis se há mais alguém da família que está com a mesma sintomatologia. Então, vamos tomar uma água e aí depois nós seguimos. Para finalizar as causas, quais são as outras causas das diarreias não infecciosas? Temos a apendicites, diverticulites, a enterocolites pseudomembranosa,
La colitis isquêmica, que vamos ver hoje na classe. Colitis isquêmica generalmente tem uma tríada evolutiva, que é muito importante memorizar, por lo menos, essa tríada. Generalmente é pergunta de exame. Teremos também depois, quando o paciente tem enfermidade inflamatória intestinal, por exemplo, colitis ulcerosa ou enfermidade de Crohn, que são enfermidades que cursam com brotes, ou seja, com períodos de inactivação, depois períodos de reactivação. Então, essas seriam as outras causas de las diarreas não infecciosas que nós sí ou sí devemos nos acordar. Pero después, essa seria a classificação segundo a guia de Argentina, as causas. Depois, quando nós nos encontramos com Fajeras, o livro Fajeras, diz que, generalmente, em los pacientes imunocompetentes, las diarreas agudas são causadas principalmente por norovírus, a 50-80% de los casos, depois norovírus, 50-80%, Escherichia coli enterotoxigênico, quando produz a toxina no bexiga, 6%, Clostridium difficile, 1,5%, e outras bactérias enteroinvasivas. ¿Sí? Essas são as principais causas de diarreia aguda em pacientes adultos imunocompetentes. Depois, nós temos que, generalmente, quando a causa não é viral, ou seja, quando não é causado por vírus, quais são as bactérias mais frequentes que vão causar? O Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Escherichia coli enterotoxigênico, Salmonella, Shigella, norovírus, rotavírus, giardia e cryptosporidium. Então, que é importante saber? É importante saber tanto que temos diarreia aguda infecciosa e não infecciosa, e as infecciosas depende da guia, se estima qual é a mais frequente e qual não é a mais frequente. Então, muito importante saber que temos diarreia infecciosa e não infecciosa e saber qual é a mais frequente. Generalmente, lo que se pone en los choice es que eso es lo que generalmente entra, que las causas de diarreas agudas generalmente son infecciosas por virus. Generalmente, la causa más frecuente de diarrea aguda infecciosa es por virus. Bueno, pero ¿por qué es por virus? Porque generalmente las bacterianas, como por ejemplo la salmonella, nosotros necesitamos de una cantidad mínima de bacterias para ocasionar una enfermedad. Porque si es una cantidad muy poca que el paciente ingiere de salmonella, probablemente no va a producir esa enfermedad. Por eso que los virus tienen una capacidad mayor de instalar-se e replicar-se para ser uma infecção. Por isso que generalmente as causas infecciosas, como vimos antes em Fajeras, as causas mais frequentes são as causas virales de diarreia aguda. Bueno, agora, nós quando vamos falar da clínica desses pacientes que lidam com diarreia aguda, temos que saber se é inflamatória ou se é aquosa. Se é uma diarreia inflamatória ou aquosa. Por quê? Qual é a diferença entre inflamatória e aquosa? Generalmente, as inflamatórias, nós temos uma lesão do tubo digestivo. E em las aquosas, nós temos uma alteração das células desse tubo digestivo que vão fazer com que secrete mais água, sódio e cloro. Então, isso vai generar uma diarreia. Em cambio, as inflamatórias temos a afectação, essa lesão dessa parede, e então se vai generar uma diarreia com moco, pus ou sangue. Então, nós temos que classificar a partir de se é uma diarreia inflamatória ou se é uma diarreia aquosa. Qual é a diferença? A que já falei antes, que generalmente uma tem uma lesão específica na mucosa e outra solamente tem uma alteração nessas células. As inflamatórias, generalmente, nos habla que essa infecção ocasionou no cólon e as diarreias aquosas, quer dizer que essa infecção ocasionou, a maior parte infectada, é o intestino delgado. É muito importante saber a diferença de ambas, as características, porque generalmente é pergunta de exame. Qual é a diferença entre inflamatória e aquosa? Já vimos isso em uma outra classe, mas vamos repetir. As inflamatórias generalmente são de pouco volume, são acompanhadas de sangue ou moco ou pus,
tienen tenesmo rectal y fiebre y dolor abdominal. En cambio, las acuosas, generalmente el paciente va muchas veces de cuerpo, pierde mucho líquido, a veces suele ir más de 6 a 7 veces de cuerpo, o sea, al cagar, para hablar así, y generalmente está acompañado de náuseas, vômitos y cólicos abdominales. Essas são as principais diferenças entre uma diarreia inflamatória e uma diarreia aquosa. Pero quando nós temos esses muito abundantes, temos que sí o sí, ou seja, muita quantidade, temos que sí o sí que pensar que a afectação está justamente no intestino delgado ou no cólon proximal. E quando nós temos esses de pequeno volume, generalmente está a afectação no cólon distal, ou seja, cólon esquerdo ou recto. Basicamente é isso que nós temos que nos acordar desses dois tipos de diarreia, porque se pode apresentar dessas duas formas. Ou tem muita quantidade de líquido, muitas vezes de cuervo, ou tem menor quantidade e se apresenta com moco, pus ou sangue. Basicamente isso. E qual é a diferença em la clínica, em la sintomatologia do paciente? É que quando estamos falando de intestino delgado, generalmente o paciente apresenta cólicos abdominais. E quando é em cólon, nós vamos ter dolor abdominal, generalmente localizado ou não é bem localizado porque é uma víscera, senão que nós vamos a localizar esse dolor um pouquinho em abdômen inferior e do lado esquerdo. Generalmente é assim, já vi muito quando acompanhei acá no hospital, é muito frequente diarreia aguda, e generalmente o que se faz é bem sencillo. Generalmente, são pacientes que não necessitam de estudos, óbvio que os pacientes que apresentam sangue, moco ou pus, na diarreia inflamatória, nós vamos ter que, sí ou sí, estudar esses pacientes. Pelos pacientes que não apresentem nada disso, de características, esses pacientes, ou que não tenham também uma desidratação, esses pacientes vão ser o tratamento ambulatório. Bueno, tomar uma água de novo, porque senão nós nos desidratamos e seguimos com a classe. Como já falei, diarreia aguda não é difícil, é solamente memorizar algumas das causas e as características da clínica. Sí, é bem sencillo diarreia aguda, eu creio que é um dos temas mais sencillos, porque é só memorização e tchau. Quando nós sí, temos um paciente com diarreia aguda, é muito importante a anamnesis. E que devemos perguntar? Fundamentalmente, vamos perguntar a forma de apresentação, o curso, as características das deposições. Acá sim, perguntamos se tem sangue, moco ou pus, se foi desencadenado por algum alimento ou por álcool, a epidemiologia, se há familiares que estão com a mesma sintomatologia, porque isso nos hace pensar que, por exemplo, foi uma maionesa da hamburguesa que generou isso. Os síntomas acompanhantes, como, por exemplo, se é um dolor cólico ou se é um dolor mais intenso em abdômen inferior, se é mais localizado, mal localizado, e os hábitos desse paciente, tanto hábitos tóxicos quanto hábitos de la catarsis, porque temos que nos acordar que estamos falando de uma diarreia, então o paciente vai ter um cambio de seu hábito intestinal. E isso é muito importante. Al exame físico, o ponto principal de qualquer diarreia ou de qualquer pérdida de líquido é o estado de hidratação. Se nós estamos diante de um paciente com mala hidratação, ou seja, que tem a língua seca, generalmente, o mais sencillo é o signo del pliegue de la piel, língua seca e a conjuntiva seca. Generalmente, se mira esses parâmetros para ser mais fácil, mais sencillo e mais rápido. Outra coisa também que se pergunta para evaluar o estado de hidratação de nosso paciente é a respeito da diuresis, se na última hora foi muito oscura a urina ou se não foi a urinar. Então, é muito importante isso, o estado de hidratação. Nós vamos, sí ou sí, se está desidratado, sospechamos uma desidratação, vamos internar o paciente e vamos dar aí uma solução fisiológica para ele, para recuperar seu volume, seu líquido. Depois, estado nutricional. Vamos a evaluar também se tem um estado nutricional bueno ou mal estado nutricional, porque isso também vai ser critério para internar esse paciente. Piel e mucosas,
obviamente, signo del pliegue, ¿sí? Pliegue. Y también mirar las mucosas, si están secas o si están mojadas. La principal que se mira es la lengua. ¿Sí? Si la lengua ya está seca, ya se dice, vamos a internar a ese paciente y vamos a poner una solución fisiológica en ese paciente. Semiología abdominal y tacto rectal. ¿Por qué es importante hacer la semiología abdominal y el tacto rectal? Principalmente semiología abdominal es para descartar otras causas de dolor abdominal, como por ejemplo una diverticulitis, una apendicitis, una colitis isquémica. Entonces, muy importante hacer una semiología abdominal completa y nosotros vamos nos enfocar en acá ruidos hidroaéreos aumentados. Generalmente los pacientes con diarrea aguda, la panza parece no sé con qué se parece, pero cada rato. Los ruidos hidroaéreos están muy aumentados de su valor normal. O sea, lo normal de los ruidos aéreos son 35 y acá el paciente tiene seguramente más de 35 ruidos hidroaéreos. Pero básicamente, entonces, semiología abdominal completa, tanto inspección, auscultación, palpación y percusión. Percusión y palpación, esa es la orden correcta. Generalmente en semiología, entonces, solo para acordar, es inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Sí? Es muy importante saber el orden. Generalmente es pregunta también de examen de orales. ¿Cuál es el orden de la semiología? Y el tacto rectal. ¿Por qué es importante hacer tacto rectal? Porque muchas de las veces la afectación puede ser en el tercio inferior. Entonces, con el tacto rectal, por ejemplo, si un paciente tiene una diarrea acompañada de sangre, nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, si no tiene un hemorroides, porque si tiene hemorroides, probablemente la sangre viene de ese hemorroides y la diarrea es por otra causa. Entonces, o sea, no es una diarrea inflamatoria, sino que es una diarrea acuosa. Por eso que es importante el tacto rectal. En esa era, tercera era, que estamos hablando de digestivo, no puede faltar, y graven acá en la testa, en la mano, donde quiera, no puede faltar el tacto rectal. En todas las patologías nosotros vamos a hacer tacto rectal. Obviamente que en la práctica clínica no se hace, pero ante el docente tenemos que decir que es muy importante el tacto rectal. Entonces, solo para hacer un general así de la sintomatología, es fiebre, vómitos, dolor de cabeza, pérdida del apetito, diarrea y cansancio. Esos son los principales signos, cansancio, principales signos y síntomas de la diarrea aguda. Fundamentalmente, si es toxis infecciosa, los vómitos, si es una gastroenteritis. Tenemos que saber, sí o sí, la clínica, si es una diarrea acuosa o si es una diarrea inflamatoria. Eso es pregunta de examen. Ligou o paciente com diarreia aguda. Se estamos aí de guarda, tranque, tomando uns matecitos ou água também. Estamos aí, tranque, e ligou um paciente que disse, estou com diarreia aguda, começou ayer e é muito aquosa. Sí, ou seja, já foi mais de 10 vezes só ayer no banho. ¿Qué debemos hacer ante esse paciente? Primeira coisa, exame físico e anamnesis. E anamnesis, depois exame físico. Exame físico, fundamentalmente, evaluar estado de hidratação. Bueno, y después, ¿hacemos exámenes complementarios o no a ese paciente? Bueno, los exámenes complementarios, nosotros solamente vamos a hacer, ¿sí? Solamente vamos a hacer si no hay signos y síntomas de diarrea aguda grave. O sea, si es una diarrea leve o moderada, que no es muy grave, que el paciente no fue 10, 15 veces de cuerpo, nosotros no buscamos la causa. ¿Por quê? Porque são generalmente infecciosas, virales e são autolimitadas. Provavelmente, se hacemos um estudo a esse paciente, a todos os pacientes que chegam com diarreia aguda, estamos ponendo plata afuera porque generalmente, como são autolimitadas, não necessitam de estudos. Pero a los pacientes que têm diarreia aguda grave, nosotros sí o sí vamos a hacer exámenes complementarios. ¿Y cuáles son los exámenes que nosotros vamos a pedir para nuestro paciente? Primero, laboratorio. Laboratorio no se nega a nadie, se hace a todos los pacientes que sospechamos una diarrea o cualquier otra patología así que queremos saber algo de nuestro paciente. Entonces, hemograma completo, función renal, función hepática, PCR,
PCR no el hisopado, sino que es la proteína C reactiva acá, no es el hisopado, si es proteína C reactiva, junto con la eritrosedimentación o VSG. Generalmente PCR, leucocitosis y VSG elevado nos está hablando de una infección con una inflamación sistémica. Estudio de la coagulación también es importante para evaluar, por ejemplo, si el paciente no tiene alguna coagulopatía, está sangrando por cuenta de eso, función renal y función hepática. Generalmente un laboratorio así general para evaluar nuestro paciente cómo está. Y obviamente hemograma completo, porque en ese caso, si el paciente tiene una diarrea que pierde mucho líquido, si pierde plasma, el hematocrito del paciente puede estar elevado por cuenta de la pérdida de volumen, de volumen. Bueno, acordando que no sale glóbulos rojos, só sale el plasma, disminuye el líquido plasmático, nesse caso. Imagen. Vamos pedir uma eco abdominal, fundamentalmente para evaluar se, por exemplo, não há uma obstrução no trânsito intestinal, se não há também alguma isquemia. Então, a eco abdominal nos ajuda muito para evaluar esse paciente com diarreia aguda. E podemos fazer um estudo desses só quando o paciente tem diarreia grave ou quando não melhora depois de 4 a 7 dias. E que nós vamos fazer a nosso paciente? Sangre oculta em heces, coprocultivo e coproparasitológico, porque se nós acordamos, as causas de diarreia aguda podem ser parásitos, e leucócitos em matéria fecal. Leucócitos em matéria fecal nos habla que temos uma infecção do tracto digestivo e temos que tratar essa infecção. Então, nós vamos fazer exames complementares quando o paciente tem diarreia grave ou quando não melhora de 4 a 7 dias. E aí podemos fazer todos estes exames complementares. Creio que de exames complementares, no mais é isso. Generalmente, nós vamos pedindo de acordo a la causa de la diarreia. Então, por lo general, diarreia aguda, que hay que saber? Autolimitada, infecciosa, generalmente não se busca el agente. Só se busca quando é diarreia grave ou quando não melhora depois de 7 dias. Tratamento. Qual é o ponto clave e fundamental? A reposição hidroelectrolítica. Isso não pode faltar. Um bom plano de hidratação para enterar a nosso paciente. Acordando que muitas das vezes os pacientes vêm com vômitos. Então, se acá podemos associar, por exemplo, uma metoclopramida, que é o famoso Placil acá em Brasil, para que o paciente deixe, ou hasta mesmo um Dramamine, para que o paciente deixe de ter essas náuseas e vômitos e realmente, obviamente, endovenoso, porque via oral o paciente vai vomitar o fármaco e para de vomitar e empiece sua adequada hidratação. Depois, repouso intestinal, muito importante. O paciente queda sem comer por algumas horas ou hasta mesmo dias, solamente líquidos muitas das vezes. Depois, tratamento do dolor abdominal. O dolor abdominal é um ponto muito importante, que generalmente esse dolor abdominal cessa com o ayuno, sí, cessa com o ayuno, pero quando nós seguimos com dolor abdominal, não se dá, e ojo en isso, não se dá, por exemplo, que as mulheres tomam aí para quando têm cólicos menstruais, buscapina. Não se dá buscapina. ¿Por que não se dá buscapina? Generalmente, a buscapina, lo que hace es un antiespasmódico. Então, se nós temos um paciente que tem uma diarreia infecciosa e essa bactéria, vamos poner que é uma bactéria, e essa bactéria produz uma enterotoxina, nós, o que hacemos com qualquer antidiarreico e também com esses antiespasmódicos, estamos deixando por mais tempo essa toxina em contato com o intestino do paciente. Então, o que hacemos é empeorar sua diarreia e empeorar seu estado general. Então, por que é importante muito cuidado em nosso paciente com diarreia aguda não dar o espasmolítico ou o antidiarreico por conta de isso? Não se dá porque se nós damos, o paciente não caga, não iba a dizer expira, pero não é expira, não sale,
la toxina ahí del intestino y hace aún más mierda que está le causando esa mierda. ¿Sí? Creo que me expliqué. Pero básicamente, dolor abdominal se trata con paracetamol o dipirona. ¿Sí? Paracetamol o dipirona. No se da los antiespasmódicos. Antidiarreicos. ¿Cuáles son los antidiarreicos que se pueden utilizar? Pero ojo, si es una diarrea que es causada por una toxina, no se da antidiarreicos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos? El carbono activado y compuestos de solo bismuto. Nosotros vamos a ver que hay compuestos que vienen con bismuto y magnesio, que esos dos compuestos juntos no causan ni diarrea ni constipación. Los compuestos que vienen solo de bismuto causan constipación y carbono activado también generan constipación. Por eso que nuestro paciente que tiene una diarrea aguda no toxinfecciosa puede recibir antidiarreicos como carbono activado y compuesto de bismuto. Antibióticos, ¿sí? Un puntito bien importante. Otra cosita, antidiarreicos, antes que me olvide, no se da en niños, ¿sí? No se da en niños. ¿Y cuál es el punto? Si nosotros tenemos una diarrea infecciosa, si damos los antidiarreicos, podemos generar un megacolon tóxico. Ese megacolon tóxico, vamos a ver en la próxima clase. Bueno, antibióticos, ¿sí? ¿Cuál es el punto de antibióticos? ¿Cuáles son los antibióticos que nosotros podemos utilizar? Son la ciprofloxacina solo, o norfloxacina, o amoxiclavulânico, más clavulânico juntos, o trimetoprim sulfa. ¿Cuáles son las indicaciones? Y acá sí creo que no puse, pero básicamente eso. Infección por Shigella, Giardia, amebas, cólera, Yersinia y Escherichia coli enteropatogénica. Eso. Entonces, vamos a dar a quién antibióticos? A Shigella, Yersinia, Giardia, Vibrio cholerae, Shigella y Escherichia coli enteropatogénica. A essas son las indicaciones para dar antibióticos. Si nosotros no tenemos esos gérmenes, no se da antibiótico para nuestro paciente. Quando se interna o paciente? E acá é um ponto que generalmente é pergunta de exame. ¿Sí? Quais são as indicações de internação para um paciente com diarreia aguda? Bueno, quando temos diarreia invasiva, quando temos signos de desidratação e hipoperfusão grave, ou seja, o paciente empieza com taquicardia, taquipneia, diminuição da diuresis, hipotensión ortostática. Generalmente acá el paciente, la primera cosa que va a presentar cuando tiene una disminución de su volemia es la hipertensión ortostática, es el primer signo que aparece. Leucocitosis o leucopenia, alteraciones de la coagulación, porque esos pacientes que tienen leucocitosis probablemente es una diarrea infecciosa, vômitos que não cessam, ou seja, o paciente está vomitando e cagando ao mesmo tempo, caga e vomita junto, e HIV, porque em los pacientes com HIV temos que abrir o ojo porque pode ser uma diarreia que pode persistir por muito tempo e então o paciente pode morrer, o HIV positivo, o SIDA, pode morrer por conta dessa diarreia. Então, quando nós vamos internar, quando sospechamos de uma diarreia invasiva, signo de desidratação e hipoperfusão, como por exemplo a hipotensión ortostática, leucocitosis o leucopenia y alteraciones de la coagulación, vómitos que no cesan y HIV. Estas son las indicaciones para la internación de un paciente con diarrea aguda. Entonces, antes de ir a aneurisma de aorta abdominal, ¿qué es importante acá en la diarrea aguda? Principalmente saber quando é aguda, quais são suas causas, como se diagnostica, que obviamente é por la clínica. Depois, em la classe Plus, eu vou passar uma tablita, sim, já estou preparando a classe Plus, que é a respeito de quando nós sabemos que é uma diarreia leve, moderada ou grave, diarreia aguda. Depois, diagnóstico e tratamento. Diagnóstico é basicamente a clínica do paciente e o tratamento, a palavrita clave é depende. Depende se é um paciente HIV, se é um imunocompetente, se o paciente é anciano, não consegue reidratar-se solo, então
tenemos que abrir el ojo porque muchas de las veces el paciente no consigue se rehidratar y esse paciente nosotros no vamos a llevar a casa, vamos a dejar internado. Entonces, internación, criterios de internación, generalmente se pide, y se pide esses solo 5 acá, 5 o 6 criterios que hay. Pero después en la clase Plus nosotros vamos a agregar algunas cositas a más a esa clase de diarrea aguda. Bueno, aneurisma de aorta abdominal. Esse é o segundo tema que nós vamos a charlar hoje. Não é difícil, sí. Generalmente o aneurisma de aorta é chamado del asesino silencioso, porque generalmente é asintomático e o paciente consulta ou por uma dissecção ou por uma rotura desse aneurisma. Então, aneurisma de aorta é pergunta de horário, sí. Ojo nisso, é muito importante, por lo menos saber o general de aneurisma de aorta, quando se indica cirurgia e quando não vai a cirurgia. E, obviamente, quais são os tipos de cirurgia que temos. Pero, aneurisma de aorta não é difícil, porque generalmente vamos ver agora que é basicamente um fator de risco e é uma das causas mais importantes acá no aneurisma de aorta abdominal. Então, vamos agarrar a água e vamos seguir por el segundo tema de nossa classe. Aneurisma de aorta abdominal ou el asesino silencioso. Como já sabemos, el aneurisma, quando nós hablamos de aneurisma, nós temos uma dilatação de um vaso, nesse caso de la aorta, maior de 50% do tamanho do vaso considerado para o sexo e para a idade do paciente. Por exemplo, se um paciente tem lo normal para sua idade é hasta 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros, e esse paciente viene a la consulta e tem 8 centímetros de diâmetro em la aorta, nós estamos diante de um paciente com aneurisma. Então, quando temos uma dilatação desse vaso, de la aorta, que é anômala e supera os 50% do vaso, nós estamos diante de um aneurisma e temos que saber quais os tipos de aneurisma que existem e como vamos tratar. Bueno, então, sabendo a definição de qualquer aneurisma, nesse caso de la aorta abdominal, nós temos que saber qual é a classificação. E os aneurismas geralmente se classificam a partir de sua morfologia. Temos o fusiforme, que é o mais frequente, e isso já foi pergunta de escrito, o sacular e o pseudoaneurisma. Qual é a diferença? O fusiforme tem essa forma, ¿sí? Tem essa forma. O vaso deveria ser assim, recto, ¿sí? Na maioria das vezes, recto, e en el fusiforme se forma como se fuera não um embudo, sino que tem uma dilatação de uma das porções do vaso, como por exemplo acá. É uma secção, é uma dilatação que é como se fuera horizontal para os lados, queda assim. Isso é o fusiforme, é o mais frequente, 75% de los casos. Qual é o segundo mais frequente? É o sacular. El sacular é quando se forma como se fuera uma pelota, quando estamos jogando aí a pelota de futebol, uma pelota quando sale uma partecita aí da pelota e queda uma linguita hacia afuera. Isso seria el sacular. Se el sacular, nós temos uma leve dilatação, obviamente que o aneurisma, quando falamos, é uma dilatação de todas as capas da parede vascular. Então, acá temos como se fuera formando um saco. ¿Sí? Fusiforme, parece dilata horizontal e parece como se fuera se pode chamar assim um diamante, ¿sí? Pero não parece, pero só para nós imaginar. El sacular aparece como se fuera um saco e el pseudoaneurisma pode ser chamado del falso aneurisma também. Bueno, tranqui. Eu sei que parece muita coisa, pero não é. Essa parte é a mais tranqui de aneurisma. E nós temos que classificar o aneurisma de acordo a sua morfologia. É assim que se classificam os aneurismas. Qual é a localização mais frequente? Está em negrito, ponga estrellita nisso, porque sí ou sí é pergunta de exame. Qual é a localização mais frequente do aneurisma de aorta abdominal? Generalmente se dá por debaixo das artérias infrarrenales, ou seja, de las arterias renales. Justamente vienen las arterias y está justo por debajo el aneurisma. Y el más frecuente es el fusiforme.
esses pontos clave, sí o sí, son muy, muy importantes. Ya entraron en escritos y también en los horarios suele ser pregunta. ¿Cuál es el tipo más frecuente y dónde se localiza más frecuentemente? Entonces, ojo en eso, porque si nosotros sabemos que la localización más frecuente es infrarrenal, cuando nosotros vamos con el estetoscópio ahí a auscultar una pared abdominal, tenemos a la palpación na masa pulsátil, quando escutamos um soplo abdominal, ojo porque pode ser um aneurisma, ¿sí? Então, se nós sabemos a localização, podemos aí, por aí, razonar algumas cositas. Pero, basicamente, aneurisma é isso, as classificações, as características, e é muito, muito importante. Só para acordar que é a dissecção da aorta ou de um aneurisma é quando se rompe uma das capas e empieza a acumular sangue adentro, hasta que puede romperse. Eso es una complicación, disección es una complicación de cualquier aneurisma. Bueno, epidemiología. Acá yo puse un viejo, sí, pero no soy tan viejo. Generalmente afecta a pacientes mayores de 60 años y son hombres. Sí o sí, muy frecuente en hombres y hay que acordarse. ¿Por qué yo puse esa imagen acá que tiene una placa de ateroma? Justamente porque la principal causa, o principal factor de risco acá é a placa de ateroma. Se nós nos acordamos que o principal factor de risco é uma placa de ateroma, aí sí ou sí já deve vir em nossas mentes que se o paciente tem placa de ateroma, provavelmente o paciente é tabaquista, talvez seja diabético e tem dislipidemia, é obeso e não faz exercício, é sedentário. Então, sí ou sí, quando pensamos em placa de ateroma, é aquele paciente mais obeso, sedentário, tabáquico e que é um pouquinho mais viejo, como já vimos, homem e maior de 60 anos. Então, que é importante saber que é muito mais frequente que os aneurismas de aorta torácica, ¿sí? E se dá por aterosclerose fundamentalmente. É a principal causa, a placa de ateroma. Quais são os fatores de risco? E creio que já falamos de quase todo, mas não falamos do principal, que é a hipertensão arterial. Generalmente, quando temos uma hipertensão arterial, temos uma alteração de todos os vasos. E acá sofre principalmente a aorta abdominal. A aorta abdominal não suporta essa hipertensão e então se empieza a dilatar-se, formando o aneurisma. Então, o principal fator de risco acá é a hipertensão arterial. Depois vem o tabaquismo, álcool, EPOC, sexo masculino, antecedentes familiares e se há calcificação aórtica ou enfermidade aterosclerótica. La clínica. Primeira coisa que temos que pensar, se nós hablamos antes que o aneurisma de aorta abdominal era o assassino silencioso, sí ou sí devemos pensar que o paciente pode ser totalmente assintomático. E os pacientes assintomáticos, ¿sí? São os mais frequentes, cerca de 75% dos pacientes são assintomáticos. E quais são os sintomas nesses 25% restantes que vão apresentar? Primeiro é epigastralgia ou lumbalgia, generalmente é uma epigastralgia pulsátil. Náuseas e vômitos, essas náuseas e vômitos podem ser ocasionadas porque o vaso, como está muito grande, pode causar uma compressão no intestino e pode generar essa sensação de náuseas e vômitos. Depois, perda de peso, massa pulsátil a la inspeção ou palpação. Quando o paciente está acostado, nós miramos o paciente de maneira tangencial, ou seja, o paciente está acostado, nós miramos o paciente de assim, vamos ver que em sua pança, ou seja, em seu abdômen, estamos vendo pulsátil, ou seja, pulsa. E a la palpação, nós vamos sentir uma massa que é pulsátil. Por isso que nós com a palpação vamos diferenciar do câncer. ¿Sí? El cáncer também vamos ter uma massa, em alguns cânceres, obviamente, não em todos. Alguns cânceres temos uma massa que não é pulsátil. E acá, para diferenciar do câncer, acá tem uma massa que é pulsátil. Isso é muito, muito importante. Depois, sabendo a clínica que é epigastralgia, náuseas, vômitos, perda de peso e massa pulsátil, nós temos que saber que como vamos diagnosticar? E sempre a clínica é soberana. Se o paciente vem com uma clínica e sospechamos de aneurisma de aorta abdominal, o exame físico, temos uma massa pulsátil, a la auscultação temos um soplo, sí ou sí nos hace pensar em um aneurisma de aorta. Não pode sair
sin hacer un examen o sin una derivación específica para ese paciente cuando sospechamos de un aneurisma. Justamente porque las complicaciones del aneurisma son pero muy jodidas. Entonces, ojo, porque ese paciente puede ser una complicación y ahí te clava los dientes. Bueno, entonces, clínica, exame físico, la radiografía de abdomen simples solamente va a aparecer cuando tenemos una calcificación de ese aneurisma, que por ejemplo, acá tenemos una radiografía de abdomen y eso que nosotros vemos como línea es la calcificación de la pared de la aorta, ¿sí? Creo que se ve la línea acá. Yo voy a marcar con una flecha la línea donde está. Hola. La flechita acá vamos a poner solo para... ¿sí? Essa linha assim está acá bem finita, isso toda uma parede calcificada. E acordando que quando temos calcificação, quer nos dizer que é um processo crônico. Então, esse paciente não teve o aneurisma semana passada, senão que teve já há 5 ou 6 anos ou mais. Eco abdominal, sim, é de eleição para screening. ¿Por qué es de elección? Porque es muy barato, obviamente que es operador dependiente, pero es de elección por ser barato e bem efetivo. Nos vai permitir evaluar toda a aorta, suas paredes, o diâmetro, a forma desse aneurisma, se é fusiforme, sacular ou pseudoaneurismas, e também se há trombos aderidos a essa parede. Por que é importante evaluar se há trombos? Imaginem, temos acá um trombo em la aorta abdominal. Hacia onde pode ir esse trombo e que pode causar? Parar o vídeo, pensar e depois contestar. Te dou uma dica. Vá a cerebro, vá a pulmão ou vá a parar em los membros inferiores. Elegí uma das três e seguir com o vídeo. Bueno, razonando um pouquinho, sabendo a anatomia, se temos um trombo em la aorta abdominal ou em qualquer setor de aorta, nós vamos ter um êmbolo que não vai a aorta depois da torácica, ¿sí? Não antes, no cajado. Depois. Ou a aorta torácica ou abdominal, quando temos um trombo, se esse trombo se desprende, ou vai ir a membros inferiores, ou, em pior das hipóteses, vão ter membros superiores. Ou também pode parar em las ilíacas. Então, por isso que é importante evaluar a eco, se há trombos, porque nos pode generar uma afectação isquêmica. E TAC com contraste é eleição para planificar o tratamento. Acá temos uma reconstrução 3D por la TAC, ¿sí? Acá podemos ver que é, obviamente, um aneurisma depois de las renales, de las arterias renales, infrarrenal, é a localização mais frequente, infrarrenal. Acá está afectando um pouquinho de ambas ilíacas, pero temos um aneurisma fusiforme. Bueno, e as complicações? Quais são as complicações do aneurisma de aorta? Muito importantes. Rotura. Rotura é uma das complicações mais frequentes e mais dramáticas, nesse caso de aneurisma de aorta. Generalmente, os pacientes que têm aneurisma de mais de 6 centímetros de diâmetro, o crescimento maior a 1 centímetro por ano, generalmente têm um risco de ruptura elevado. Esses pacientes são indicados a cirurgia. Fístula aorta entérica. Quando é muito crônico, pode generar uma fístula aorta entérica, ou seja, de la aorta com o intestino, e isso pode ser sangrados pode generar um sangrado, uma hemorragia digestiva, que pode ser alta ou baixa. Generalmente acá é sangrado digestivo baixo. É raro? Sim, muito, muito raro. Depois, temos fístula aortovenosa. Depois, infecções. E, por último, tromboses, quando temos uma embolização. Ou seja, acá se forma um trombo, esse trombo se desprende e forma um êmbolo, que pode impactar ou em las ilíacas ou nos membros inferiores, dependendo do tamanho do trombo. Como a rotura é a principal causa de complicações do aneurisma de aorta, e isso sim é importante saber, se o paciente tem um aneurisma maior de 6 centímetros de dilatação, sim, maior de 6 centímetros, ou se o aneurisma cresce mais de 1 centímetro por ano, esse paciente é indicação de cirurgia.
es indicación de cirugía. Ya vamos a ver cuáles son las indicaciones, ¿sí? Pero lo más importante acá es que si crece más de 1 centímetro por año o si tiene más de 6, ojo porque puede romperse en cualquier momento. ¿Y cuál es el tratamiento? Siempre nos acordando que medidas higiênico-dietéticas, si la principal causa es la aterosclerose, tenemos que tratar, por ejemplo, el paciente para hacer ejercicio, para disminuir la grasa, alimentación, disminuir de peso, tratamento de la hipertensión, porque es la principal factor de riesgo para la aterosclerose y también para el aneurisma de aorta. Tabaco, sí o sí hay que cesar, porque si no ese paciente tiene una mayor mortalidad. Y alcohol y nutrición adecuada, obviamente. Y cirugía. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para cirugía? Ya hablamos antes, sí, pero acá es un poquito importante recalcar porque eso es pregunta de examen. Y también, además del escrito, pregunta en el oral. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, aneurismas que tienen un diámetro mayor de... Acá cambia, não é 6, é 5 centímetros, que são assintomáticos, ou qualquer aneurisma que seja sintomático, não importa se é menor de 5 centímetros, aneurisma sintomático ou aneurisma maior de 5 centímetros assintomático, é indicação de cirurgia, ¿sí? Intervenção quirúrgica. Aneurismas que apresentam um aumento maior de 1 centímetro. Há algumas guias que dizem que é maior a 0,5 centímetros. Também se pode fazer a cirurgia. Depois, aneurismas que são saculares. Generalmente, os aneurismas saculares se sobreinfectam. Então, esses pacientes, quando há sobreinfecção desse aneurisma, nós vamos ter uma debilidade maior do aparelho, pode romper-se mais facilmente. Então, essas indicações de cirurgia. Aneurisma que também tiene afectaciones embólicas en los miembros inferiores, como por ejemplo algún antecedente de un trombo que salió del aneurisma y fue, por ejemplo, al dedo del pie o al pie, que ocasionó una isquemia aguda. Y también a los pacientes que tengan mayor de 0,5 centímetros de progresión de ese aneurisma en controles semestrales. ¿Sí? Esas son las indicaciones de cirugía y que sí o sí son muy, pero muy importantes saber. Bueno, la cirugía del aneurisma de aorta abdominal, tenemos dos tipos fundamentalmente. Es el endovascular, que es ese, que se ingresa con catéteres, con stent, y se ingresa con catéteres acá, en las femorales, llega hasta el aneurisma y se pone el stent. O se puede hacer a cielo abierto, que ahí se hace una laparoscopía y se hace el injerto acá del stent. Se pone un stent. Básicamente, esos son los dos tipos de cirugía para el aneurisma de aorta abdominal. Bueno, ¿qué es importante de aneurisma? ¿Sí? Las causas, localización más frecuente, sintomatología, silencioso, asesino silencioso, hay que acordar de eso. Diagnóstico, ecografia y TAC con contraste, obviamente. Y después las complicaciones, sí o sí es pregunta, siempre se pregunta. Y también el tratamiento, cuáles son las indicaciones para cirugía de un aneurisma de aorta abdominal. Bueno, seguimos con qué? Seguimos con colitis ulcerosa. Acá, colitis ulcerosa, colitis isquémica. Como su próprio nome dice, colitis es una inflamación del colon. Y isquémica quiere decir que es una inflamación causada por una isquemia. ¿Sí? Eso es una colitis isquémica. ¿Cuál es la epidemiología de la colitis isquémica? Bueno, pero antes tenemos que saber que una colitis isquémica es básicamente una inflamación del colon que está ocasionada, se é isquêmica, está ocasionada por um déficit de reperfusão sanguínea. ¿Qué quiere decir eso? No llega sangre adecuada al colon y entonces ese colon se irrita, queda bravo y entonces ocasiona una inflamación de esa porción del colon, o sea, causa una inflamación por cuenta de una isquemia. Y la causa más frecuente de isquemia intestinal, 1 cada 2.000 ingressos hospitalares. La colitis isquémica es la causa más frecuente de isquemia intestinal. Ya entró eso en escritos, ¿sí?
Generalmente se dá em pacientes, e isso é muito importante para nós pensar qual é nosso paciente gold standard, ou nós imaginar um paciente. É aquele paciente que é mais ancianito, que generalmente já teve problema com aterosclerose, que já tem estados de hipercoagulabilidade, ou seja, a sangre muito viscosa ou a sangre muito espessa, se suelen chamar. Generalmente, os pacientes que já tiveram uma cirurgia de la aorta abdominal, porque quando temos uma intervenção na aorta, muitas das vezes pode generar uma isquemia, por mais que seja transitória, pode generar uma colite isquêmica, cardiopatia isquêmica, insuficiência arterial periférica, enfermidade do tecido conectivo e diabetes. Tudo isso são fatores de risco para o paciente padecer colitis isquêmica. Então, o que nós devemos nos acordar? Colitis isquêmica é o cólon que se irritou com o aporte sanguíneo inadequado que está recebendo por uma hipoperfusão. E então, quais generalmente são aqueles pacientes de sexo masculino que têm todos os fatores de risco para a aterosclerose e são maiores de 60 anos. Então, como vimos, aneurisma de aorta e colite isquêmica têm uma coisa em comum, homens e maiores de 60 anos. Por que é importante saber a idade? Porque generalmente o paciente que vem com a tríada característica de colite isquêmica e tem mais de 60 anos, sim ou sim, é importante indagar, perguntar, fazer uma boa anamnese, porque é uma patologia de mierda. Sí, essa é uma patologia de mierda que pode causar até mesmo a morte do paciente. É muito grave essa colitis, e nós vamos ver agora que temos classificação de colitis, quando é a não gangrenosa, que é a mais frequente, e a gangrenosa. Mas, basicamente, a epidemia, sim ou sim, é aquele ancianito que generalmente é obeso, ou que já teve, anciano não, senão que maior de 60 anos, ou que já teve alguma intervenção da aorta. Como é a fisiopato de la colitis isquêmica? Nós temos colitis isquêmica, temos que sim ou sim, antes de ir para as causas, ou entender a fisiopatologia, saber que temos uma colitis que é gangrenosa, a mais grave, mais jodida, e a não gangrenosa. ¿Sí? A não gangrenosa pode ser reversível ou irreversível, transitória ou crônica. ¿Sí? Dentro de la crônica, la irreversível, temos colitis crônica segmentária, que afeta um segmento, e la colitis crônica de forma constrictiva, que afeta 10 a 15% de nosso paciente. Pero, basicamente, essa é a classificação de la colitis. ¿Sí? Isso é bem importante. Lo mais elemental acá para saber é que em la colitis isquêmica temos duas, a não gangrenosa, que é a mais frequente, e a gangrenosa. Qual delas duas é pior? A gangrenosa, obviamente, porque temos gangrena da parede do intestino. E a não gangrenosa, temos uma que é reversível e temos outra que é crônica irreversível. Bueno, pero ¿qué es la fisiopatología? Fisiopatología, como ya vimos antes, tenemos un déficit del aporte sanguíneo al colon. Entonces, puede ser por alteraciones de la circulación local, que puede ser idiopática. Obviamente, idiopática no se sabe la causa y es espontánea. Puede ser por una oclusión de grande vaso, por ejemplo, una aterosclerose, una trombosis, una embolia o una traumática también. E pode ser por uma oclusão vascular menor, que é de pequenos vasos, que aí nós temos que sospechar ante aquele paciente diabético, que tem vasculite sistêmica, ou até mesmo que tem, por exemplo, uma amiloidose, ou está sendo uma radioterapia, ou já isso na radioterapia. Mas o mais importante acá é que alteração da circulação local quer dizer que há algum vasito do cólon que está dando uma hipoperfusão e está generando essa hipóxia no cólon. Pode ser idiopática, oclusão vascular maior ou menor, que é basicamente relacionado aos grandes vasos e pequenos vasos. Então, só para repassar, vascular maior é aterosclerose e trombose embólica, e menor é vasculites e também diabetes. Só para fazer uma introdução a isso. E alterações da circulação local e sistêmica. Sistêmica, agora, nós temos, como, por exemplo, o paciente com choque. O choque genera um estado de hipoperfusão intestinal e generalmente não vai dizer, mas pode causar uma colite isquêmica por essa hipoperfusão, arritmias e insuficiência cardíaca, justamente arritmias que são que não permitem um adequado gasto cardíaco, genera também uma isquemia tisular. Obstrução colônica, ou seja, obstrução, por exemplo, um cólon,
adherências, divertículos, um vúvulo, pode generar, ou até mesmo um divertículo que está estrangulado. El divertículo, no, la hérnia estrangulada. Generalmente la hérnia, quando sale e não é estrangulada, tem um fluxo adequado de sangue, pero quando a hérnia abdominal sale do intestino, a hérnia serra causa um estrangulamento dessa hérnia e então vai generar uma colite isquêmica nessa região. Depois, temos alterações hematológicas, como já vimos, estados de hipercoagulabilidade, como a púrpura trombocitopênica trombótica. Drogas, que seriam os fármacos, como, por exemplo, digitálicos, diuréticos, as sales de ouro, também podem generar, e acá como drogas entraria a cocaína. Cocaína pode generar uma colite isquêmica. Então, fisiopatologia, nós temos que pensar que temos uma que é gangrenosa e a não gangrenosa, e também alterações locais e sistêmicas. Sabendo isso, já é mais de 50% do caminho para memorizar que é uma colite isquêmica. Qual é a anatopatologia? Vai variar de acordo à duração dessa isquemia e da gravidade das lesões. Temos leve, moderado, grave e infarto transmural. La leve, generalmente, isso não se pergunta, se quédense tranquilo, quédate tranquilo, porque isso não se pergunta, pero em la leve, nós vamos ter uma hemorragia e edema de la mucosa, em la moderado, vamos ter reemplazo de la mucosa e submucosa por tejido de granulação, porque temos uma inflamação desse tejido, então se empieza a depositar tejido de granulação, tejido inflamatório, e grave quando temos a muscular própria que está substituída por tejido fibroso e forma uma estenose, ou um infarto transmural que aí afeta toda a parede e pode generar perfurações. Então, isso não se pergunta, pero por aí pongo para solamente entender. Leve, moderado, grave e o infarto transmural. Qual é a clínica? Clínica, sempre temos que nos acordar que o paciente tem mais de 60 anos. O paciente vem com uma tríada generalmente, que é essa que já estamos falando antes. Normalmente, habitualmente, a clínica é dolor abdominal, seguido de diarreia e rectorragia, nesse ordem. ¿Sí? Dolor abdominal, diarreia e rectorragia. ¿Sí? Muito importante saber a tríade da colite isquêmica. Nós, quando memorizamos isso, nunca mais nos vamos olvidar. Dolor abdominal, generalmente em fossa ilíaca esquerda, ou seja, em cólon esquerdo, seguido de diarreia. Depois desse dolor aparece uma diarreia intensa, generalmente está acompanhada de muco, pus ou sangue, e posteriormente rectorragia, sim, rectorragia. E nessa ordem é a tríada do paciente com colite isquêmica. Pero a clínica, acordando que vai depender da gravidade, se é, por exemplo, uma gangrenosa ou se não é gangrenosa. Generalmente a tríada é essa, se pergunta no exame, então se estrigita. E quando vamos falar de colite isquêmica gangrenosa, generalmente é um início súbito e tem um deterioro do estado general do paciente. O paciente queda prostrado, muito dolor, não consegue fazer nada e desidrata. Está acompanhado de dor abdominal e distensão progressiva do abdômen. Em la colite isquêmica não gangrenosa, temos dolor brusco também, diarreia e rectorragia, que são as mais frequentes. Como se faz o diagnóstico de colite isquêmica? Diagnóstico: se nós temos uma afectação que é vascular, a principal coisa que nós vamos buscar é aonde? É em los vasos. Então, acá nós temos que pensar o seguinte: qual é a chance de eu fazer uma arteriografia em meu paciente? Não é todos os lugares que têm arteriografia, é um estudo caro que não se faz todos os pacientes. Então, se nós temos uma lesão vascular, nós podemos fazer uma coisa mais barata, que nos vai dar não a mesma efetividade como nos vai dizer onde está a afectação, senão que nós vamos ver em la parede de la mucosa como vai aparecer essa lesão. Então, em la colite isquêmica não gangrenosa, sempre exame físico completo, laboratório, radiografia de abdômen, enema opaco, eco abdominal, colonoscopia, TAC com contraste e o gold standard é a arteriografia.
Eso sí o sí es importante para el examen, pero acordando que no se hace en todos los lugares. Arterografia es el gold standard y es justamente esa que nosotros estamos viendo ahora acá al lado. Eso es una arterografía y acá podemos ver que el contraste no está pasando de manera adecuada. Entonces acá tenemos una hipoperfusión por alguna afectación o trombótica o puede ser también una placa de aterosclerosis. Entonces, colonoscopia, en ese caso, cuando no tenemos arteriografía, es de elección. ¿Y qué nosotros vamos a ver en la colonoscopia? Perdón. En la colonoscopia, me olvidé de poner la imagen acá, la imagen. En la colonoscopia, cuando nosotros empujamos el paciente y vamos ahí con la sonda, con el video ahí mirando, generalmente va a presentar, ahora imaginen, va a presentar una lesión bien eritematosa en la zona de la isquemia. Y obviamente, dependiendo de la gravedad, puede hasta mismo producir una lesión, además de ser roja, en esa más eritematosa, en esa área de isquemia, puede ser que aparezca la perforación, porque acordando que colitis isquémica puede generar una perforación. Bueno, eso era en la no gangrenosa, ¿sí? En la gangrenosa va directamente a la laparotomía exploradora. Entonces, no gangrenosa, examen físico, el básico, laboratorio, radiografía de abdomen simple, para ver si hay aire, o sea, si hay perforación, enema opaco, justamente para evaluar também se há perforações e onde está a isquemia, ecografia abdominal, colonoscopia de elecção nesse caso, TAC com contraste para evaluar se não há sangrados hacia o tubo digestivo e também onde está impactando onde está a impactação do trombo, e a arteriografia é o gold standard. En el caso de la colitis isquémica gangrenosa, laparotomia exploradora. Como se trata nuestro paciente com colitis isquémica? En los pacientes com colitis isquémica, nosotros vamos a hacer lo siguiente. El paciente que no tiene signos de gangrena o perforación, vamos a hacer una dieta absoluta, líquidos intravenosos y antibióticos. Generalmente, esses pacientes não vão requerer cirurgia, sim, cirurgia. Colitis isquêmica não gangrenosa, não vai na cirurgia. Dieta absoluta, líquidos intravenosos e antibiótico é o suficiente. Resolução clínica e radiológica em 1 ou 2 semanas. Essa é a pergunta de exame. Gangrena toda a parede, choque, cirurgia urgente, laparotomia urgente. Colitis segmentária crônica, se pode ser enema de corticoides, e quando há estenose segmentária, temos que pensar quando o paciente tem sepsis recidivante. E aí nós vamos ter que fazer a resecção quirúrgica de essa inflamação localizada, porque é dessa estenose localizada. Então, se sospechamos de colitis isquêmica, nós vamos evaluar se há signos de peritonites. Se não há signos de peritonites, se hace uma radiografia do abdômen. Se não há muita alteração na radiografia, se não há alteração na radiografia, se vai à colonoscopia para evaluar se é uma colitis isquêmica. E, bueno, e se trata dessa maneira. Se não é gangrenosa, nós vamos a repouso nesse paciente, 1 ou 2 semanas se recupera. Se é gangrenosa, cirurgia, laparoscopia urgente. Essa foi a classe de hoje. Eu creio que mais explicado de isso não há como fazer. Qualquer dúvida me escrevam. Eu vou agregar algumas cositas aí na classe Plus para essa classe. Então, hoje na classe Plus, sempre tem que estudar, escuchar por lo menos a classe Plus, porque generalmente eu passo os tópicos mais, o que se foi perguntado já, mas é mais específico. Bueno, gracias por tu atención y hasta la próxima clase. Nos vemos.